Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, Santo Deus Todo-Poderoso. Agradecemos a Ti, Senhor, pela nossa vida, agradecemos porque mais uma oportunidade o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa para aprender e colocar em prática na nossa vida. Amém. Senhor Jesus, por favor, venha corrigir nossos erros, nossas falhas como mães, como esposas, que o Senhor venha nos ajudar a todos os dias estarmos ao seu lado, buscando sabedoria, buscando entendimento da sua palavra. Também ajude nossos esposos para que eles sejam o sacerdote do lar, que elevem a família ao altar de Deus e que esses homens possam dedicar a sua vida a Ti também. Amém. E nesse momento queremos colocar em Teu altar os nossos filhos. Amém. Aqui temos alguns irmãos, algumas irmãs que têm os seus filhos fora dos seus caminhos, outras estão com problemas sérios com os filhos por causa de vícios e tantos outras coisas que o pecado arrastam a juventude por aí afora. Queremos nesse momento colocar o nome de cada um dos seus filhos nessa noite. Eu acredito que cada mãe esteja pensando no nome do seu filho nesse momento, que o Senhor venha estar com eles, com a família deles, se forem casados, aqueles que estão estudando, que o Senhor venha ajudá-los, dando sabedoria, aqueles que têm seus projetos de vida e seus sonhos, mas que os sonhos dos nossos filhos, o primeiro seja sempre estar ao seu lado. Amém. Por favor, Senhor, nos abençoe para que sejamos uma família forte, unida no Senhor e que muito em breve possamos estar aos seus pés agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Também queremos entregar o nosso pastor em Tuas mãos. Amém. Para que ele seja ungido por Ti e a mensagem desta noite venha ao nosso coração. Amém. Nos faça nesse momento a esquecer todos os problemas, todas as dificuldades, todos os anseios do nosso coração, que nós venhamos entregar em Tuas mãos a nossa mente, o nosso coração, para refletirmos na mensagem de hoje. Amém. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada pelas maravilhas que o Senhor fará por nós. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Te agradecendo por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. 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 Boa noite. Que Deus esteja com cada um de nós. Quem não veio quarta e não tem esse livro, levanta a mão que o Moacir vai entregar agora. Isso é um por família, tá? É um por família. Então quem não estava aqui quarta, já leu o primeiro e o segundo capítulo, que foi passado quarta-feira, tá? É um livro muito bom. Vão ser estudados essas mensagens às quartas-feiras. Como prometido, está aqui, ó. Vou pedir para a Meire e para o Macir anotar o nome de quem está aqui hoje, mas que estava aqui ontem também. Já está anotado. Então, aqui... sábado à tarde, a gente vai fazer o sorteio desse livro aqui. Gente, é um dos melhores, tá? Vale a pena mesmo. Muito bem. Cadê teus meninos, Sandro? Não vieram hoje. Bom, vou começar com uma história. Antes, deixa eu falar para quem está assistindo ou vai assistir. É um grande prazer você assistir essas palestras, mas um prazer é maior quando você vem na igreja. O esforço da gente preparar um programa, um sermão, a mensagem, é bastante grande. E a presença de quem está na igreja anima a gente. Então, um apelo para você não faltar nos outros cultos. Isso ajuda a igreja e ajuda o pregador. Vou começar para nós aqui uma mensagem, uma história verdadeira que traz algumas reflexões.
Um aluno de teologia, formando, recebeu a notícia de que a igreja estava contratando um missionário para trabalhar na África, se eu não me engano. E o sonho dele era ser missionário. Quando ele soube aquilo assim, era se formar e viajar. Ele correu na diretoria do colégio e falou: eu quero pôr meu nome para ser missionário. Eu soube dessa vaga e o meu sonho é ser missionário. E o diretor falou: tudo bem, qual que é teu nome completo tal? E o nome da tua esposa? Eu falei: não, eu sou solteiro. Eu falei: não, essa vaga é para missionário casado. Mas eu não posso perder essa vaga, você tem 15 dias para casar. Então você apresse teu casamento. Eu falei: mas nem namorada eu tenho. Indiferente, é 15 dias para estar casado. O que você faria de uma situação dessa? Foi o que ele fez. Ele foi para o quarto, falou: Senhor, eu não tenho namorada, meu sonho é ser missionário, eu não tenho condições de escolher alguém, mas o Senhor tem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me preparar, vou chegar mais cedo no refeitório. Lá no fundo do refeitório tem uma mesa que ninguém senta, eu vou sentar lá. E se tiver uma moça que o senhor escolher para mim, manda ela sentar comigo. Chegou cedo no refeitório, se serviu e ficou lá naquela mesa, lá no fundão, lá, aquela mesa que ninguém sentava. E foi lotando, e foi enchendo, e foi enchendo. E nenhuma pessoa, nem moça, nem moço, nem ninguém, aquela mesa ninguém gostava de sentar. De repente entra aquela moça que ele achava antipática. Ele baixa a cabeça e fala: essa não, Senhor. Essa não. O refeitório já estava cheio. Ela foi, se serviu, aquela olhada para a mesa. Ele: não, Senhor, não, por favor, essa não. E ela veio e sentou na mesa. Aquela reação, né? Por que você sentou aqui? Ué, por quê? Não, por que você sentou aqui? Ah, quando eu estava saindo do quarto, uma voz falou: sente na última mesa, e eu resolvi sentar. Então nós temos que casar. Casar? Aí ele conta a história, e ela aceita que realmente é Deus mandando, e os dois casam e vão ser missionários. Deu certo o casamento. Deu certo. Mas por que vocês acham que deu certo? Porque foi Deus que escolheu. Sabe, às vezes a gente tem uma impressão de alguém e essa impressão talvez não seja a mesma que Deus tem dessa pessoa, né? E quando a gente deixa Deus dirigir, as coisas acontecem diferente. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 24, e a gente vai ler uma história parecida com essa, mas na Bíblia. Gênesis capítulo 24. Eu começo no verso 1, acompanhe comigo. Era Abrão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abrão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais eu habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho.
E disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra onde saíste? Respondeu-lhe Abrão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. Quais lições a gente já pode tirar desses poucos versos? Primeiro, o cônjuge tem que ser um servidor de Deus. Os cananeus eram pagãos, não temiam a Deus, não adoravam a Deus. E Abraão queria uma esposa para Isaque que fosse temente a Deus. Segundo, não abandonar os princípios para viver lá fora. Vamos continuar no verso 10 agora. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abrão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abrão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o meu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se ao despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Fiquei pensando, né? Coitado, deixou ela trabalhar bastante, né? Vocês sabem que o camelo bebe pouca água, né? Muita água, né? 10 camelos, você imagine quantos cântaros ela tirou. E ele deixou, porque ele tinha pedido realmente para Deus dirigir, e ele queria que a sua resposta fosse até ao final. Queridos, aqui a gente vendo que o servo tinha aprendido com Abraão, e amanhã a gente vai pegar algumas lições da história de Abraão propriamente dita. Mas ele tinha aprendido a confiar no Deus de Abraão. Aqui eu tiro uma lição. A gente precisa aprender a confiar nos Deus dos nossos pais, mas esse Deus tem que ser o nosso também. A experiência tem que ser nossa também. A vida de comunhão com Deus tem que ser nossa também. Vocês já leram aquela parábola do semeador? Leram, né? Digam que sim, pelo menos com a cabeça. Vocês lembram que a semente que cai em solo rochoso nasce rápido
e seca por causa que o solo é rochoso. E a explicação da parábola diz assim, porque não tinha raiz em si mesma. E eu sempre, quando leio essa explicação, eu fico pensando, mas vai ter raiz aonde se a planta não tem raiz em si mesma? A planta só vai ter raiz em si mesma. Mesmo que seja parasita, a raiz dela vai puxar a seiva do outro, mas é a raiz dela. Queridos, ser humano pode ter fé enraizado só nos outros e não diretamente em Deus. A nossa experiência com Deus, a nossa fé, tem que ser direta com Deus. E aquele rapaz aprende, né? Faz um teste, pede uma bênção de Deus e Deus o abençoa. Vira, pelo menos eu precisei virar a página para achar o verso 67 do mesmo capítulo 24, tá? Gênesis 24, verso 67. Boa noite. Diz assim: Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. E ele a amou. Assim, Isaque, consolado depois da morte de sua mãe. E aqui eu quero parar e pensar com vocês. O que é amor? Quero que vocês me ajudem respondendo. O que é amor? É uma escolha, o que mais? Companheirismo, cuidado, aceitar. Vamos lá. Renúncia. Como? Proteção, perdoar. Tem mais alguma coisa? Então, amar é lembrar do outro, né? Carinho. Agora, amor é sentimento? Hã? Sim ou não? A Bíblia diz assim, e Jesus falando: amai os vossos inimigos. Que sentimento a gente tem por um inimigo? Raiva, ódio, mágoa. Diferente de amor. Mas Jesus diz que é para a gente amar. Então, amor não é só sentimento. Embora a gente possa sentir amor, mas amor é uma decisão, uma escolha. Vamos trazer para a família aqui, tá? Todos os dias a gente está amando, está apaixonado pelo nosso cônjuge? Não. Tem dia que a gente está chateado, tem dia que a gente está, né? Vamos ser honestos. Mas nesses dias, a gente precisa decidir amar. Amar. Embora Isaque e Rebeca se conheceram de pronto ali, né? Isaque decidiu amar Rebeca. Aquele pastor que eu comecei contando, era a moça que ele não queria, né? Mas assim como Deus escolheu, ele decidiu amar aquela moça. E a moça decidiu amar ele. E casaram e deu certo.
Você já ouviu alguém falar assim, não amo mais? Já ouviu? O que fazer quando o amor acaba? Se amor é decisão e escolha, o que fazer quando o amor acaba? 1 João 4,8 diz, aquele que não ama, porque Deus... então pense assim, se o meu carro acabar o combustível, eu vou jogar fora o carro? Não, por quê? Porque é só ir no posto e abastecer. Então, se faltar amor, é só ir no posto, que se chama Deus, e abastecer. Porque amor é decisão. Amor é decisão. É escolha. Né? E isso é bastante importante. Normalmente, quando dão água para o pastor, é porque já passou da hora. Eu estou olhando lá. Obrigado, moça bonita. Queridos, a nossa língua portuguesa tem só uma palavra para amor, certo? Em grego tem 3 palavras para amor. E a gente vai pensar um pouquinho nessas palavras e tentar aprender um pouquinho. A primeira palavra em grego é eros. E quando a gente pensa em eros, lembra de erotismo, lembra de sexualidade, e é esse amor que o casal precisa ter. O homem precisa gostar da sua esposa eroticamente ou sexualmente, e a esposa precisa gostar, amar o seu esposo sexualmente também. Hebreus 13, verso 4, eu gostaria que alguém lesse para nós. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Eu vou repetir aqui, pode deixar, bem tranquilo. Muito bem. Digno de honra é o leito sem mácula. Deus, Ele fez o casamento para ter sexualidade e ter fidelidade. E isso é abençoado por Deus, digno de honra. Agora abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, e a gente vai ver um conselho de Deus para nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler do verso 2 até o verso 5. Que diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, ou seja, por ficar separado muito tempo. Lembram da experiência de ontem? Do rapaz que queria separar da esposa? E de repente, carregando ela no colo todos os dias, renasceu o quê? O amor. Espere um pouquinho, meu casamento está ruim, não é por causa dela, é porque nós não estamos juntinhos. Dizem os especialistas, e eu vou agora repetir deles, porque não sou especialista, que beijo tem que ser mais de 6 segundos para criar conexão. E eles chamam de ocitocina. Abraço tem que ser mais de 20 segundos
para criar conexão. Esse abraço que a gente dá aqui é de irmão, tá, gente? Abraço de marido e mulher não pode ser esse abracinho, não. Tem que ser um pouquinho mais longo o negócio. Tá? É o amor erótico, é o fervor, é a paixão. Mas também, em grego, tem o amor filéu. Filéu vem de Filadélfia, né? O que é filéu? É amor, de amizade, de irmão. E o casal tem que ter esse amor de amizade. Sabe? É importante que não só seja erótico, mas tenha uma amizade. E a amizade é o tipo de amor que une o casal no aspecto, como que eu posso dizer? Mais cotidianamente. Façam planos juntos, façam compras juntos, resolvam os problemas juntos, sejam amigos. Os amigos abrem seus corações um para o outro, compartilham segredos, cuidam um do outro, eles confiam um no outro, eles perdoam sem reservas, buscam perdão quando falham, eles se amam procurando sacrificialmente atender às necessidades um do outro. Seu cônjuge deve ser seu melhor amigo. Concordam ou sem concordam? E a última palavra em grego é ágape. Ágape é amor incondicional. É o amor que Deus tem por nós. Mas vamos traduzir para o casal. Ágape. Poderíamos dizer amor fidelidade, amor lealdade, amor compromisso. Nunca questionar seus votos de casamento. Foi um erro ter casado. Nunca pense assim. Permanecer fiel ao seu cônjuge em mente e no corpo. É tratar seu casamento como um vínculo inquebrantável e indiferente ao sentimento. É a determinação de ser fiel ao seu cônjuge em seus pensamentos, sonhos e conversa com os outros. É proteger contra a pornografia, contra os romances imundos, contra vídeos imorais, contra a música pervertida, contra flertar com os outros. É aquela determinação de ficar juntos e para sempre. Queridos, para que o casamento seja harmônico, esses 3 tipos de amor, erótico, filéu e ágape, precisam ter equilíbrio, estar equilibrado. Não só um, não só outro. Se falta bondade em seu casamento, provavelmente precisa equilibrar. Converse com seu cônjuge, tente trabalhar o equilíbrio. Queridos, entre as histórias de amor que eu conheci a pessoa a qual eu vou contar essa história. Henrique Macena, líder de coportagem, e foi meu líder também, meu companheiro. Acho que umas 2 vezes ele me levou para dormir na casa dele. Ele tinha que cozinhar porque a esposa não fazia mais comida para ele. Ele tinha que lavar a roupa porque a esposa não lavava mais roupa para ele. Ele tinha que costurar a roupa porque a esposa não fazia mais nada por ele. Há 15 anos.
Pastores chegaram a dizer para ele: você não tem mais esposa, separa, rapaz. Ele falou: um dia eu prometi ficar com ela até a morte. Ela está doente e eu vou procurar cura para ela. 15 anos, não foi 15 dias, nem 15 meses. Sabe o que é ser fiel para uma mulher que não faz nada por você? Quando eu falo nada, nada. Ela dormia em um quarto e ele no outro. Por 15 anos. Até que ele conseguiu um tratamento psiquiátrico e psicológico para ela. Mas lógico que ela não aceitava, né? Aí ele conseguiu alguém que veio e começou a conversar com ela, e ela começou a reclamar dele, e começou a contar coisas dele, lógico, inventado da cabeça dela, e essa pessoa falou assim: eu acho que nós temos que ir na delegacia denunciar teu esposo. Está tudo aqui no meu computador, então vamos levar o computador junto. A polícia vai ver tudo isso aqui. A mulher deixou essa moça entrar no quarto, mostrou uma grande faca que ela tinha. Se o esposo tentasse entrar no quarto, ela ia pular nele com faca. Viram o nível? E essa moça então convenceu essa senhora de pegar o computador e ir para a polícia. Quando eles saíram do apartamento, dois enfermeiros já estavam com uma camisa de força pronta, vestiram a camisa de força nessa senhora, amarraram ela, e nesse estado ela foi para a clínica. 3 meses depois, ela estava pedindo perdão para ele por tudo que tinha feito. E a última vez, ele me ligou, um sábado à tarde, feliz da vida, e diz assim: imagina o que eu estou fazendo agora. Falei: não consigo nem imaginar. Eu estou dando estudo bíblico junto com a minha esposa. Feliz da vida. Tinha conseguido readquirir o lar dentro de casa. Eu prometi ficar com ela até a morte. Fácil, né? Fácil quando está lá em casa, igual a Solita e eu estamos, mas não desse jeito. Queridos, compromisso, amor, lealdade, fidelidade. Busque abastecer no posto chamado Deus. E encha o tanque bem cheinho, derramando. Nem tampe, deixe aberto, porque se baixar, Deus já completa de novo, para você ter sobrando. Mais uma experiência para terminar. Um aluno no nosso colégio, ele se apaixonou pela menina mais metida do colégio. Fácil. Ele, um rapaz simples. Quando a gente fala simples, é simples mesmo, uma pessoa mais do interior, mais humilde, e ela a bambambam do colégio. E ele namorava ela só olhando de longe, né? Imaginando: olha só, se um dia ela olhasse para mim. Mas ela nem enxergava ele. Ele era muito simples para o nível dela. Acontece que, de repente, ela parou de vir no colégio. Aliás, depois das férias, ela não voltou para o colégio. Ele foi procurar a direção. Ele estava gamado, né? Estava apaixonado. E então o diretor falou: olha, ela não teve tanta sorte na comportagem, ela não conseguiu dinheiro suficiente, ela vai trancar o curso dela. Ele falou: não pode.
eu vou pagar para ela. Você tem dinheiro? Não, eu dou o meu curso para ela continuar, eu paro de estudar e eu vou trabalhar, mas ela não vai parar. Rapaz, não faça isso. Você já conversou com ela? Não, nunca conversei com ela. Não faça isso. Você vai se arrepender, pode ser que nada dê certo. Não, eu vou fazer e pronto. Pegou o dinheiro que era para ele estudar, pagou o estudo dela e ele ficou 6 meses sem estudar por causa de pagar o estudo dela. Conseguiu o dinheiro. Ela depois nas outras férias conseguiu também. E então, 6 meses depois, os dois novamente estudando no mesmo colégio. Um dia, ele tomou bastante coragem no café da manhã, né? 2 copos de coragem assim, e chegou perto dela. Sabe o que ela falou para ela? Se enxergue, rapaz. Se enxergue, o que você está querendo comigo? Humilhou ele, como no costume, pôs para baixo do tapete e pisou em cima. Uma amiga viu a situação e falou para ela: você tem todo o direito de não querer namorar com ele, mas você não tem direito de tratar ele como você está tratando. O que ele fez por você, outro não faria. O que ele fez por mim? Ela nem sabia. Ela não ficou sabendo. Ele pagou o teu estudo do semestre passado, todinho. Não. Sim. E ela então vai para a secretaria, que tinha dado outra história para ela, e ela então insiste em saber a verdade, e o diretor então diz: é verdade. Ele deixou de estudar para pagar o teu estudo. E agora, arrependida e humilhada, né? Ela vai pedir perdão para ele. Ele, derretendo de amor, perdoa ela de primeira, né? Perdoa ela. E os dois começam a conversar. E um pouco depois, os dois estavam namorando. Alguém chega para ela e diz assim: mas escuta, como que você está namorando com ele? Você nem gostava dele? A resposta dela: como não amar quem me ama tanto? Queridos, como não amar quem me ama tanto? Hoje você tem uma tarefa em casa: abraçar mais de 20 segundos, beijar mais de 6 e olhar bem nos olhos e pensar: como não amar quem me ama tanto? Que Deus te abençoe. Amém. E que amanhã a gente possa continuar a nossa mensagem e participar juntos da Santa Ceia. Amém? Muito bem? Santo e eterno Pai que estás nos céus, só o Senhor consegue derramar o teu amor em nosso coração. Só com tua ajuda nós podemos vencer aquilo que precisamos vencer para ter felicidade em nosso lar. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos que o Senhor nos ajude. Precisamos que o Senhor nos perdoe e nos ajude a perdoar. E que possamos sentir a atmosfera dos altos céus, dirigindo e amparando a gente a cada momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.